Bem-vindos a mais um review, a mais uma análise de Black Clover, dessa vez do capítulo 270. Aquele capítulo, olha só galera, eu falei muito isso pra vocês na primeira leitura, eu também falei na nossa live, que acontece toda sexta às 20 horas, que o Asta, ele se elevou bastante como protagonista de um mangá shonen. No capítulo 268, tivemos aí uma grande importância narrativa para o lore de Black Clover. No 269, a gente teve um crescimento por parte do Asta, mas é um crescimento em questão de percepção de batalha, o uso do Ki, a maneira como ele absorveu conhecimentos táticos e físicos dos seus adversários e também de aliados. O Yami tem aparecido por trás dele. Só que aqui nesse capítulo 270, a gente vê um Asta mais do mesmo, sim, mas com um amadurecimento muito grande ao mesmo tempo. Essa história de ele querer ser amigo do Lib e esses quadrinhos que não tem background, quadrinhos em branco que só mostram o Asta, a atitude dele. O Asta não é tão enérgico quanto o Monkey D. Luffy de One Piece, mas do jeitinho dele, ele tá ganhando cada vez mais espaço. Hoje, é ousado o que eu vou dizer aqui, eu já acho o Asta um protagonista tão bom quanto o Izuku Midoriya de My Hero Academia, que antes era o Izuku ali disparado, né? O Luffy no topo, claro, mas o Asta, ó, ele galgou vários degraus só nesses dois últimos capítulos. Vamos analisar o capítulo 270? Vamos agora! Lembra de me seguir no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para mais vídeos de Black Clover. Confere aí na descrição os novos descontos da Amazon através do nosso link da Amazon que a gente sempre traz aqui. Comprando pelo nosso link, o All Blue ganha uma comissão sem nenhum custo adicional para tu. O preço que tu tá vendo é o preço final. Aí tu compra mangá barato e a Amazon, olha só, o All Blue enviou gente pra cá, dá uma comissão pra gente. Então tu fortalece o canal e vai completando a tua coleção com descontos. Aí na descrição também tem um link para uma nova temporada do Nihongo. No caso é um link de cadastro. E aí tu vai ficar sabendo quando o evento começa, quando o curso começa. Então, vai-te embora, que é o curso de japonês ministrado pelo Ricardo Cruz. Olha, galera, que começo de capítulo. Eu tava achando, depois daquela última cena do capítulo 269, que essa batalha entre o Asta e o Lib ia continuar. Mas quando o Lib cai no chão e o Asta declara sua vitória, a gente vê que correntes e algemas e um colar dominam o Lib, ele fica prostrado no chão, ele fica numa posição muito abaixo do Asta, como se ele fosse um escravo agora. O Nart parabeniza o Asta, ele diz que os preparativos para o contrato, para todo esse ritual de servo e senhor, tá completo, então agora o Asta pode ter domínio total sobre o seu demônio. Se o Asta falar agora, me obedeça, o contrato está selado, o demônio vai obedecer todas as ordens e vai estar observando as regras impostas pelo Asta. Faça isso porque esse é o caminho para você virar um verdadeiro guerreiro. Essa força que você quer para enfrentar os demônios do Clifford, a Tríade das Trevas, salvar o Yami Sukehiro e, por consequência, o William Vingancinha também, esse é o caminho. E aí o Asta, pô, beleza, nesse caso, Lib, quer ser meu amigo? E aqui, galera, temos um quadrinho que diz muito sobre o Asta enquanto um protagonista shonen. É bem interessante a gente traçar uns comparativos aqui. Primeiro, né, vamos analisar o quadrinho. Não tem background, não tem estruturas por trás dos personagens, apenas o Asta e o Lib são desenhados, foco na expressão do Asta e tem esse balão aí do seja meu amigo, né? Mas é importante a gente focar na expressão do Asta. Não é de hoje que ele tem essa expressão, mas aliada a essa falta de preconceito, né? Porque no mundo dos mangás a gente vê o preconceito, ou a falta dele, como no caso do Asta, sendo trabalhada de uma maneira muito mais brusca, né? Tipo um demônio.
por natureza, por conta de religião, a gente é ensinado que tipo, o demônio é coisa ruim. Então, narrativamente, quando um demônio é colocado em contexto, nós, por termos essa cultura de que demônio é coisa ruim, nós mesmos temos o preconceito. E o Asta quebra isso. É como Arista disse, pô, não é porque você é um demônio que você é uma pessoa ruim, né? Então o Asta ele já tem essa ótica, claro, através do Ki, e a gente falou muito no capítulo passado sobre como é importante ter sensibilidade. Algo que eu acredito muito é que através de sensibilidade a gente enxerga recados que a vida nos traz, como se fosse um sexto sentido. É importante a gente não confundir com paranoia também. E é por isso que terapia sempre é importante, né? Porque na terapia você sabe o que está sendo paranoia e onde você está indo pelo caminho certo e tal. Mas, além desse contexto, é bem interessante a gente observar a cara do Asta. Se fosse o Ruffy aqui, ele estaria rindo. Vamos lá, seja meu amigo! Se agachando, né? Curioso, para ver qual é a reação do Lib depois dessa pergunta, né? Depois desse contrato, que não é tipo me obedeça, é seja meu amigo. E no caso do Izuku Midoriya, acho que ele estaria preocupado, né? É muito interessante ver que o Big Tree, contrariando o Leonardo Kitsune, que o Leonardo Kitsune não acha que Black Clover é um dos 3 grandes hoje da Jump. Eu acredito que sim. É beleza que eu traduzo um pouco isso por conta das visualizações que Black Clover traz para o All Blue, mas é porque eu acredito muito no potencial dessa obra e um potencial que a gente já está testemunhando, né, sendo executado aí pelo Yuki Tabata. E o Asta, ele não tem uma expressão marcante. Por quê? Porque ele é uma criança. O Asta, ele tem uns 15 anos, mas ele tem uma inocência no pedido dele. Sabe? Essa inocência também se traduz no sorriso do Ruffy. Mas o Ruffy, ele tá confiante. E o Asta, ele tá curioso, ele tá na inocência dele. Eu acredito que essa expressão do Asta, ela denota a maior inocência que tem no protagonista shonen. E eu achei muito bonito. E esse é um dos quadrinhos impactantes desse capítulo. É bem engraçado o que se segue, porque o Nart fica indignado. Tipo, como assim tu tá querendo uma relação de igual para igual com o teu demônio? E o Asta diz que é isso mesmo, porque esse tempo todo ele vem usando o poder do demônio e ele não sabe quase nada sobre isso, ou nada mesmo, né? Então o Asta quer começar essa relação na amizade. O Nart vai ficando pistola, porque, galera, 2 dias de treinamento para acabar com a Tríade das Trevas, para impedir que a abertura para o submundo aconteça, para salvar o Yami, para salvar o mundo inteiro. Não é só esse continente com os reinos de Clover, Heart, Spade e Diamond. É o mundo inteiro, velho. Que se os demônios dominam esses reinos, eles vão se espalhar posteriormente. A gente viu que, no contexto deles, eles amam tripudiar, fazer bullying e torturar os humanos. É o que eles mais sentem prazer. Então isso tudo que está em jogo. Então tu vai mesmo fazer um contrato em que não tem a garantia de que o teu demônio vai te obedecer. E aí o Asta começa a explicar mais, tentando convencer o seu mentor, o Nart. Véi, o Lib, o demônio, ele não estava querendo me matar. Ele não estava com essa intenção. Ele estava com essa história de matar e tal. Mas ele estava se segurando. Então, através do Ki, mais uma vez, a gente falou muito sobre isso no capítulo passado, mas mais uma vez, através do Ki, o Asta lê os sentimentos daquela pessoa que está ali diante dele, do Lib. E ele vê que o Lib não mataria uma pessoa. Jamais. Pelo contrário, o Lib poderia sofrer pela morte de um ser humano. E foi o que aconteceu quando a Alista morre, né? Ele tá lá chorando, ele chama ela de mãe. Então, o Asta acredita que eles podem se dar bem. E é por isso que ele quer uma relação de igual para igual com o Lib. Em seguida, o Asta vem com uma proposta bem lógica pro Lib. Véi, a gente quer acabar com o mesmo grupo de inimigos. A gente tá junto nessa contra a Tríade das Trevas, então vamos ser amigos. E é muito bonito, né? Porque juntos é o título do capítulo 270. E o Asta diz que eles precisam estar juntos para eles poderem ter o potencial máximo do que essa amizade pode oferecer em questão de batalha, fora o sentimental. E aí o Lib vai lembrando da Arista mais uma vez. O Asta pergunta qual é o nome do Lib e o Lib lembra do momento em que Arista perguntou o seu nome
E ele não disse. Ah, então você não tem um nome? Pois a partir de hoje seu nome é Lib. E aí o Lib confirma pra gente que com certeza o Asta é o filho de Lista. Algumas pessoas ficaram falando, não tem como o Asta ser o filho dela, porque o Lib disse que no Grimório se passaram séculos. Essa foi a impressão dele, galera. É tipo quando você tá no tédio. Meu Deus, velho, passou 10 minutos, mas a minha sensação aqui é que passou 10 horas. Tá ligado? Então é a percepção de tempo do Lib, porque ele tava lá no vazio. Não tinha nada. Então ele só tava pensando em odiar, tava num tédio, ele tava com muito ódio, com muito rancor. Então pra ele se passaram séculos. Mas não se passaram séculos, se passaram uns 15 anos. É aí que, com um aperto de mão, tá selado o contrato por amizade. Véi, que bonito. O Nart diz posteriormente que nunca na história rolou um contrato desse tipo. E aí a galera que curte Black Clover vai querer fazer uma tatuagem aqui no pulso, hein? Essa pulseirinha aí que simboliza o contrato. O Asta ganha o seu braço direito de novo, mas ainda tá um braço demoníaco. Fico me perguntando se o braço dele vai voltar ao normal ou se vai ficar assim até o final de Black Clover. O Nart fica bastante emocionado com aquilo. Não emocionado, não seria essa palavra, mas tocado. Porque ele acha o Asta um tolo, mas ele percebe que o Asta fez a escolha correta. Entretanto, olha só a fala do Nart. Pessoas corretas não necessariamente são recompensadas e, consequentemente, podem não ficar mais fortes, que é o objetivo do Asta. Para que a gente tenha a garantia que você vai ficar mais forte, que você não vai perder para esse nível de maldade representado pela Tríade das Trevas, desse ponto em diante, o que a gente realmente se propõe a chamar de treinamento vai começar. Então, vocês dois venham para cima de mim e me vençam. Enquanto o Nart está dizendo isso, galera, a gente vê uma transição aqui de forma dos demônios dele. Primeiro que é interessante que aqueles 4 demônios Bumba Meu Boi têm uma forma Tibi. E a gente já viu uma dessas formas Tibi. Então, confirmadão que o Nart não tem 5 demônios, os 4 Bumba Meu Bois e o pequenininho. O pequenininho, na verdade, é uma forma Tibi de um dos 4 Bumba Meu Boi. Então, são 4 demônios. A gente vê que a forma Tibi pula para dentro da sombra do Nart e surge como um dos Bumba Meu Boi, que toma conta do corpo do Nart como a armadura de Berserk no mangá de Berserk. Falando nisso, tem análise recente do capítulo 362 de Berserk. Não sei se vocês sabem que a espada do Asta Demon Slayer, essa espada grandona, é inspirada na espada de Guts. E acredito que essa forma do Nart, que a gente vê em seguida quando o demônio dele envolve o seu corpo, também é inspirada na armadura de Berserk. E galera, que visual! Que visual! O Nart, ele é um personagem muito estiloso e o Kitabata sabe criar personagens estilosos. E é esse desafio que o Asta e o Lib têm pela frente. A gente vai derrotar o Nart usando um demônio dele. Será que ele pode se envolver com os 4 ao mesmo tempo? Que tipo de contrato o Nart tem com os demônios? Porque ele diz que o Asta foi pelo caminho correto. Isso quer dizer que o Nart também tem um contrato de amizade com seus demônios? Não, né? Se é a primeira vez que um tipo de contrato desse, Asta e Lib, acontece na história, é porque o contrato do Nart com seus demônios não é na amizade. Então será que é na obediência? Ele manda e o demônio obedece? Ou é uma outra coisa? Confere o Apoia-se do All Blue aí na descrição e também confere as recompensas e considera me ajudar para que o canal possa continuar firme e forte. Ou tu pode ir aí embaixo e virar membro. Logo embaixo do vídeo tem um Seja Membro. É tudo aqui dentro do YouTube mesmo. Isso fortalece muito o canal, pessoal. Bom, agora eu quero saber sobre a visão de vocês em relação ao Asta enquanto protagonista. Tudo isso que rolou aqui, da amizade entre ele e o Lib e não um contrato por submissão. Também sobre os 4 demônios do Nart. Como é que deve ter sido o contrato do Nart com os demônios? Vamos especulando aí. E também eu quero a opinião de vocês sobre a funcionalidade dos poderes do Nart. Não a magia dele, das sombras, mas a relação que ele tem com esse contrato com os seus demônios. O Tibi virando Bumba Meu Boi,
tomando conta do corpo dele e esse visual. Ele pode ter outras 3 formas ainda. Parece muito Digimon, né? Aquela fase de Digimon que o dono do Digimon, o tutor do Digimon, por assim dizer, ele se funde com o seu Digimon. Então, fico me perguntando se ele pode ter mais outras 3 formas ou ainda uma 5ª forma em que todos os 4 demônios se juntem. Ou formas inéditas pegando demônios 2 a 2, sabe? Tipo o demônio Bumba Meu Boi, Galinha e o Touro. O Galinha e um dos outros, sabe? Então são arranjos de formas possíveis para o Nart. Comenta aí, até a próxima!